como família de Deus, escolhidos, remidos e lavados pelo sangue de Cristo Jesus, para que pudéssemos adorá-lo, contemplá-lo e glorificá-lo. E é para isso que estamos aqui nessa noite, para glorificar o nosso Deus, ouvir a sua voz, ouvir a presença do Espírito Santo em nós, transformando as nossas vidas. Por falar em transformação, vamos declarar o tema do mês da nossa igreja, o fruto do Espírito como evidência de uma vida transformada. Mas é para toda a igreja juntos, né, como corpo de Cristo, unidos, que a gente estudou sobre a graça do Senhor o mês passado, e agora nós estamos estudando, depois dessa graça recebida, os frutos do Espírito sendo derramados sobre as nossas vidas, para que a gente pudesse viver essa graça e demonstrar essa graça através da evidência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Então vamos juntos dizer o tema desse mês? O fruto do Espírito como evidência de uma vida transformada. Amém? E o texto base desse versículo está lá em Gálatas 5. Vamos lá para Gálatas 5, versículo de 22 e 23. Palavra do nosso Deus, Gálatas 5. Gálatas 5, versículos de 22 e 23. Amém? Vamos ler junto esse texto, amor? Vamos ficar de pé para a gente ficar mais acordados, né? E atentos à palavra do Senhor, porque estamos aqui para adorar o nosso Deus. Vamos lá. 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E no 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então essa é a vontade de Deus, que andemos através do poder do Seu Santo, do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos instruir na nossa caminhada de vida. Porque se o Senhor nos salvou e nos redimiu, é para que possamos ter uma vida de santidade, uma vida debaixo da vontade e dos propósitos de Deus, para que Ele possa nos direcionar. Amém? E lá em Romanos 8, aí a gente ainda vai ler mais um texto da palavra de Deus. Em Romanos 8, 21 a 23, nos diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoração de filhos, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Amém? Então, nós também, como toda a criação, gememos e esperamos essa redenção através do Espírito Santo de Deus, não só de toda a criação, mas também das nossas vidas. Então, vamos orar ao nosso Deus. Derrame o seu coração aí ao Senhor, coloque-se diante dEle, se disponha diante do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa falar através da sua boca hoje, do seu coração. Declare o seu amor por Jesus, declare que Ele é o seu Senhor, é o seu Rei, e que você está disposto a se derramar diante dEle, para que deixar que o Espírito Santo de Deus haja em sua vida. Oremos. Senhor, Tu és o nosso Deus e Pai, aquele que através de Cristo Jesus, que se doou por nós na cruz, derramando o seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro Santo e Imaculado, que foi derramado para nos redimir, para nos trazer a salvação, a redenção, o propósito de Deus, nos salvar
para que pudéssemos adorá-lo, glorificá-lo e andar conforme a sua justiça. E por isso nós te adoramos nesta noite, Pai. Por isso nós nos prostramos as nossas vidas diante de Ti. Que o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida estejam cativas a Ti. Para que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito em nossas vidas. Que não andemos mais como filhos desgarrados, mas como filhos de Deus, como a Tua palavra nos diz. Esses filhos que fomos adotados, que fomos transformados para a glória de Deus Pai. Por isso declaramos nesta noite que a nossa vida é Tua, Jesus. Faz-me conforme a Tua vontade em nós. Nos direciona as nossas vidas, direciona o nosso pensar, direciona em todas as coisas das nossas vidas. Que nós possamos dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive através da minha vida, porque as nossas vidas agora são Tuas, para glorificar o Teu nome e para andar conforme o propósito do Teu coração, Jesus. Assim te adoramos nesta noite. Fala conosco nesta noite, que a Tua palavra venha aos nossos corações, abrir as nossas entranhas, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, através do poder do Teu Santo Espírito. Administra, Pai, em nós a Tua palavra. Ó Senhor, que os louvores sejam de adoração a Ti, mas que não sejam palavras jogadas ao vento, mas que sejam saídas do nosso próprio coração, para declarar que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu és Rei, Pai. Para declararmos que Te amamos, para declararmos que somos dependentes totalmente de Ti, Pai. Que louvemos e engrandecemos o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Ele em justiça, Ele em justiça sobre as nações, a luz nos brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha,
Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Louvado seja Deus, que somos livres pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! O digno é o Cordeiro de Deus, que a morte venceu. Aleluias! Glórias ao Senhor. Nossa próxima canção, ela fala, é uma canção, já tem um certo tempo, e ela fala de nos esvaziarmos. E a gente, ao longo dos nossos tempos, nossos dias, a gente escuta muito isso, esvaziar de tudo, para poder nos enchermos da graça, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar. Religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde e aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença é atrás. Então, inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração.
Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. eu quero me esvaziar da prisão do passado E de tudo que me afasta de ti, Jesus, aonde me escondo, só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro. tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor. Transforma-me Com teu amor, atrai meu coração, move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. ensina-me a Ouvir o teu coração. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Glória ao Senhor. O Senhor é santo, santo. A glória seja sempre dada ao Senhor, Deus. Nós temos que sempre estar diante do Senhor, Deus, vazios, para que o Senhor nos encha com tua graça. Que a tua graça que nos preenche a cada dia, Deus. Aleluia, Deus. Santo, santo, sempre é o Senhor, Deus. Aleluia, Deus. Mande-se. Gratidão, podem se assentar, irmãos. Gratidão ao Senhor Jesus pela vida, pelo ar que respiramos. Porque só Ele tem as palavras de vida para nós e nos dar vida, amém? Vamos ler lá em 1 Crônicas, capítulo de número 29.
Versículos de 9 ao 14. 1 Crônicas, capítulo de número 29, de 9 ao 14. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu e tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por ser chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aleluias. E que assim seja, que nós possamos doar as nossas vidas, doar tudo que somos, tudo que temos, porque tudo vem do Senhor. Dos céus e da terra, sobre as águas do mar e as suas profundezas, tudo que há na criação é do Senhor e para a glória do Senhor. Amém? Então, que nós também possamos estar glorificando o nosso Deus através dos dízimos e das ofertas, mas isso feito de coração, amando ao Senhor acima de todas as coisas deste mundo. Amém? Continuaremos adorando o nosso Deus e vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, e junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há
comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou, o Senhor foi ao nosso encontro e nós te agradecemos por tão grande salvação, por essa obra que para nós, seres humanos, como o Senhor mesmo disse, é algo impossível, mas para o Senhor nada é impossível, Pai. Então, diante disso, nós somos gratos, porque o Senhor fez aquilo que nós não podemos fazer. Então, que a cada dia o Senhor nos dê essa consciência de que somos dependentes do Senhor, de que devemos ser responsáveis, Pai, com aquilo que o Senhor já fez em nós e agora quer fazer através de nós, que nós possamos devolver ao Senhor essa vida que o Senhor nos deu. E com isso, que nós possamos, ó Pai, ofertar a Tua casa, dizimar a Tua casa, para que o Teu nome continue a ser exaltado, ser engrandecido, ser glorificado em nós e através de nós. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e a cada dia, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, desperta em nós essa consciência de forma sobrenatural, porque nós não conseguimos. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Chama a Marina e o Ministério Infantil que vai fazer uma homenagem aos pais. Boa noite, igreja. Jogral Dia dos Pais, inspirado nos pais da Bíblia. Hoje é dia de comemorar e com a Bíblia eu vim te lembrar. Existem presentes que o céu quer te dar e pro meu pai eu quero desejar. Sabedoria. Eu aprendi com Salomão que a sabedoria vem do coração, mais que riqueza ou posição. Ela ilumina nossa direção. Por isso, Pai, eu te desejo sabedoria para guiar seus dias com paz e alegria. Fé. Eu aprendi com Abraão, que fez que a fé faz andar sem ver o chão.
Ele creu em Deus e obedeceu, e a promessa do céu recebeu. Por isso, Pai, eu desejo fé verdadeira para seguir firme a vida inteira. Amor, eu aprendi com o pai do filho prodígio que ficou esperando de braços estendidos. Esperou com amor, sem julgar nem brigar. E quando o filho voltou, correu para abraçar. Por isso, Pai, te desejo amor que recebe, volta e não guarda rancor. Gratidão. Eu aprendi com Davi, o rei adorador, que louvava a Deus com todo ardor. Mesmo sofrendo, ele agradecia e com salmos e harpa bendizia. Por isso, Pai, eu desejo gratidão para louvar ao Senhor enquanto estação, esperança e luz para os meus dias. Feliz Dia dos Pais! És mensageiro do Senhor, aleluia. Palavra do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia. Salva até por meio do olhar. Olhai, irmãos, olhai. Olhai só pra Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Salva até por meio do olhar. Vossa dívida pagou, aleluia. Jesus satisfez na cruz. Sua vida entregou, aleluia. Para vos apresentar a Deus. Olhai, irmãos, olhai. Olhai só pra Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Salva até por meio do olhar. Esta oferta feita a vos, aleluia, eterna vida lá no céu. Olhai para Cristo só, aleluia, salva até por meio do olhar. Olhai, irmãos, olhai. Olhai só pra Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Salva até por meio do olhar. Abraçai a salvação, aleluia. Segue os passos do Senhor. Publicai a seu perdão, aleluia. Proclamai o grande Redentor. Olhai, irmãos, olhai. Olhai só pra Jesus. Ele salva o pecador, aleluia.
salva-te por meio do olhar. Aleluia, né? O Senhor Jesus é muito bonito e lindo, né? Por isso o adoramos. Vou convidar a nossa amada missionária irmã Lourdinha. Vou convidar as crianças e a professora. Vou convidar o pastor Jackson, que vem aqui orar pela amada Lourdinha e também pelas crianças que vão receber a palavra do Senhor. A irmã Lourdinha disse que vai passar a palavra para o pastor Jackson. É fácil? É tu mesmo, mulher. Graças a Deus, alegria. Vou ficar aqui do lado das crianças. Tá? Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Antônia e eu chegamos essa semana e com muita satisfação sabemos aqui que vocês durante todo o tempo oraram por nós e aqui estamos como fruto da oração de vocês e que Deus nos abençoe. É gostoso demais estar aqui de volta a essa igreja que amamos tanto. Nós vamos ficar de pé e vamos orar pelas crianças. Vamos pedir que Deus as abençoe. E também Lourdinha, né? Lourdinha administrar a palavra, né? E nós haveremos de orar por ela, falar com o Senhor, para que o Senhor estenda as suas mãos também sobre ela e a abençoe ricamente. Ó Deus, nós louvamos a Ti pelas vidas dos nossos pequenos. Ó Deus, diz a Tua palavra que a herança do Senhor são os filhos. E aqui, Senhor, são filhos, ó Deus, não apenas de pais, mas filhos, ó Deus, também aqui da Tua igreja, ó Deus, frutos, ó Deus, da Tua igreja, e nós os abençoamos nessa hora, e nós, ó Deus, pedimos, ó Deus, a assistência do Senhor, neste mundo vil e corrupto, ó Deus, guarda-os, ó Deus, eles inseridos, ó Deus, nesse contexto, ó Deus, de tantas situações de calamidade, mas, ó Deus, guarde-os, proteja-os, ó Deus, e nesta hora, Deus, quando eles vão de sair para continuar o culto, ó Deus, ali, juntamente com as tias, ministre, ó Deus, a Tua bênção, fale aos seus corações, opere de uma forma toda especial e poderosa em suas vidas, ó Deus, conserva-os em Tua presença. Nós oramos, Deus, assim em nome de Jesus, mas também pedimos ao Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a nossa irmã, fale-nos, ó Deus, aos corações através dela, ela seja, Deus, poderosamente usada pelo Senhor, para, Deus, a ministração da Tua palavra em nossas vidas, ó Deus, nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Esse mês o tema é esse tema, não é isso? Fruto do Espírito com evidência de uma vida transformada. É o mês todo. A primeira pregação é hoje. Então, se alguém já ouviu os frutos do Espírito, vai ouvir de novo. Lamento. Mas é tipo assim uma decoreba, a gente vai memorizar. Certo? E a preleitora já se sentiu assim um pouco roubada aqui no começo. Lícia fala o versículo que eu vou falar. Mas é o Espírito que testifica, não é? Então, abrimos nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao verso 25. Amém? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém?
Ó Deus, sede misericordioso, Pai, e fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, está contrastando a liberdade em Cristo com a escravidão da lei. Ele explica que, embora a lei não possa nos salvar, ela aponta a uma necessidade de transformação, mas não é algum tipo de transformação, é uma transformação interior, não é aquela exterior, mas é uma transformação interior, e essa transformação que só pode ser realizada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se eu e você tivéssemos forças para mudar alguma coisa na minha vida, na minha conduta, eu não conseguiria. Mas, quando nos tornamos cristãos, uma vez que o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, de você, nós fazemos coisas que olhamos para trás e dizemos, como pode eu ter feito isso? Em outros tempos eu jamais faria. Mas é a ação do Espírito Santo em mim e você. Amém? Então, Paulo usa a imagem do fruto para descrever as qualidades que são produzidas no crente quando ele permite que o Espírito Santo opere em sua vida. Para isso acontecer, eu tenho que permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida. E o fruto, ele não são os frutos, mas é um só fruto, né? É um só fruto com 9 características distintas, todas interligadas e manifestando a natureza de Cristo. Ou seja, é uma laranja cravo, eu não sei como vocês chamam aqui, mexerica, não sei, é tanto nome, pocã, tangerina, né? Que tem os gomos, mas é uma só laranja, não é? E a gente vai tirando aqueles gomos. Paulo, ele enfatiza ainda que o fruto do Espírito não é algo que podemos produzir por nós mesmos, mas é o resultado da nossa união com Cristo, a videira verdadeira e da ação do Espírito Santo em nós. João 15, 4, 5 diz assim, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Obrigado. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que ele está dizendo? Que o fruto do Espírito que eu vou produzir, que vai ser gerado em mim, ele é algo sobrenatural. Só o crente em Jesus consegue produzir esse fruto, pois ele emana de Deus. Ele cresce em nossas vidas mediante a nossa intimidade com o Espírito Santo. Ele nos leva a uma maturidade gradual. Deu para entender? Então, é a união com o Espírito Santo que vai gerar esse fruto em mim. O dom, Deus nos dá. Mas o fruto, esse é adquirido. Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Quanto mais eu busco, mais eu me encho do Espírito Santo e esse fruto é produzido em mim. Amém? A presença desses frutos em nossa vida é um sinal de que estamos vivendo de acordo com o Espírito Santo e não de acordo com a nossa natureza pecaminosa. Então, se eu busco o Espírito, eu alimento o meu espírito. Se eu busco a carne, eu alimento a minha carne. Se eu busco a carne e alimento ela, esse fruto vai ser gerado em mim. Mas se eu alimento o meu espírito, esse fruto começa a produzir na minha vida. Amém? Então, o estudo e a prática desses frutos nos ajuda a crescer em santidade e a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, refletindo o seu caráter em nossas vidas. Então, a gente agora vai estudar o significado de cada gominho desse fruto, dessa laranja. Vocês já tiveram essa aula na mensagem passada? Coitados. Vai ter de novo.
E eu espero que o próximo pregador dê de novo. Que assim vocês não só se lembrar de mim, né? Então, amor como fruto do Espírito. O amor, ele é a essência da vida cristã, concorda? O amor ele é considerado o mais importante das virtudes do Espírito, pois dele derivam as demais, como alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, segundo a Bíblia. Esse amor não é qualquer tipo de amor, é um amor ágape, né? É o amor descrito em Gálatas, ele está escrito no grego como ágape, que representa um amor desinteressado, um amor sacrificial. Oh, será que eu tenho esse amor desinteressado, esse amor sacrificial? Diferente do amor romântico, que é o amor eros, e diferente da amizade, que é o amor filis. Então, esse amor, que é o amor ágape, ele é uma ação e um sentimento. É um amor do Espírito, não apenas como sentimento, mas esse amor também é uma ação que se manifesta no cuidado, na compreensão, no serviço e na compaixão pelo próximo. São as bases para as outras virtudes. Ao amar a Deus e ao próximo, experimentamos uma transformação interior que se reflete em nossas atitudes e relacionamento. Um exemplo bíblico de amor sem interesse é o amor de quem? Hã? Todo mundo diz Jesus, né? Então, é o amor de Deus por nós, exemplificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele deu o Filho, né? Onde se entregou por nós, mesmo a gente ainda sendo pecadores. É um amor imenso, não é? É um amor sem igual, é inigualável. Eu não sei se eu sei amar assim. Eu não sei se eu sei amar assim. Mas eu tenho que amar assim. Eu tenho que buscar esse espírito para poder amar dessa forma. E o outro exemplo é o amor de Jesus por seus discípulos, demonstrando a sua humildade, serviço e disposição para perdoar. Ou seja, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória, não é isso? Veio aqui na terra, andou como homem, pegou 12 homens para poder ser seus seguidores e ensinar tudo a ele. Serviu, lavou os pés. Gente, ele é o rei da glória. Não é? Ele é o criador de todas as coisas. Por intermédio dele foram feitas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele deixa tudo, anda aqui como homem, sentindo o que eu e você sente, até se entregar voluntariamente numa cruz. Então, é um amor inigualável, incomparável, não é? É um amor que eu preciso servir. Eu preciso demonstrar, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí a gente não precisa nem pregar mais. As pessoas vendo isso em nós, elas vêm até nós. Aí é a diferença da carne, né? Coríntios diz assim, não é assim que sois carnais, se vos mordeis e devorais uns aos outros? Olha que diferença enorme. E aí você escolhe, como cristão, não tem, eu acho que não tem opção. Não é carne, é espírito. Segundo, o gominho da nossa laranja é a alegria. A alegria, ela é uma alegria que não depende de circunstância, mas da presença de Deus em nós. É uma alegria profunda, ela é mais profunda do que uma mera emoção passageira, né? Sendo um gomo do fruto do Espírito Santo, se manifesta na vida daqueles que vivem em comunhão com Deus, mesmo em meio a dificuldades. Nem todo dia a gente está bem, mesmo sendo cristão. Nem todo dia a gente não tem problema. Temos problemas, dificuldades, ansiedades, não devemos ter, mas temos, não é? Mas não podemos deixar de exercer essa alegria em nossas vidas, né? Como é que essa alegria ela se manifesta? Essa alegria ela é genuína, ela é o fruto do Espírito, é uma marca da vida daqueles que se entregam a Deus, mostrando uma paz
e um contentamento que transcende as circunstâncias mais do que a felicidade. Interessante? Mais do que a felicidade, a alegria ela produz na gente. A alegria do Espírito não é apenas um sentimento passageiro de felicidade, mas ela é uma condição espiritual profunda que se manifesta na paz, esperança e confiança em Deus, mesmo diante das provações. Ela é a fonte de força e de perseverança. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo. Será que quando Paulo disse isso ele estava bem? Não. Mas ele disse, olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. É essa alegria, é esse contentamento. É algo que brota dentro de mim, que gera uma paz, que me dá forças para continuar. Sem pesar. Amém? Essa alegria no Espírito, ela também nos capacita a permanecer firmes nos meios das dificuldades. Ela é como um farol de esperança que nos guia em tempos de adversidades, de perdão e de reconciliação. Porque se você não perdoa, você não tem essa alegria. É interessante, não é? A alegria cristã, ela está ligada ao perdão e à reconciliação. Tanto com Deus, sem Deus ninguém é alegre. Sem Deus, ninguém tem alegria, quanto com os outros. Porque se eu estou magoada com meu irmão, briguei com meu marido, como é que eu venho para o culto hoje? Só Jesus, né? Só Jesus. Mas não é a verdade? É o nosso dia a dia. Se eu estou brigada com meu irmão, não tem como sentir essa alegria. Porque se eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, está ele dizendo ali, ó, está errado, vamos ajeitar isso. Então, ela reflete, porque ela reflete a misericórdia de Cristo. Agora, um exemplo bíblico de uma pessoa alegre. Jesus. Davi, a Bíblia diz que quando trouxeram a Arca da Aliança para Jerusalém, ele dançou de alegria. Sem se preocupar com quem estava ao redor dele, se ia julgar ele ou não, mas dentro dele era uma alegria imensa que ele tinha que demonstrar, né? Outro exemplo é Maria, quando ela chega, né, até o encontro com Isabel, ela expressa um cântico, né, um cântico de louvor, um cântico de alegria ao Senhor, porque dentro dela estava uma promessa cumprida de um amor infinito. O Messias virá, ele nascerá de ti, colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uma mulher humana carregando algo divino era motivo de muita alegria. Não é? E Zaqueu, gente, o ladrãozinho, olha, demonstrou alegria. Desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu Deus, esse homem que eu vi falar, que faz maravilha, que expulsa demônio, que cura, que restaura, ele conhece meu nome. Meu nome, eu tive que subir numa árvore para ele me ver, mas ele me conhece pelo nome e manda eu descer. E Zaqueu diz, olha, se em alguma coisa defraudei alguém, quando o Senhor está na casa de um pecador comendo, eu restituo 4 vezes mais. E o Senhor diz, hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Que coisa linda! A alegria de Zaqueu de receber a salvação é a mesma alegria que eu e você temos que transmitir, porque o mesmo Espírito habita em mim e em você, amém? Agora a paz. A paz, ela não é aquela... paz, né? É uma tranquilidade interior, é um estado de harmonia e ausência de conflito, tanto consigo mesmo quanto com o outro. A paz como fruto do Espírito, ela é uma tranquilidade que transcende as circunstâncias externas. Ela que traz serenidade e equilíbrio ao coração. É uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz foi deixada por quem? Por Jesus, né? E que se manifesta em meio às provações da vida, né? É uma tranquilidade interior, é uma sensação de paz, de segurança, que vem de dentro,
mesmo diante de dificuldade. Ela é um equilíbrio emocional. Ela nos ajuda a manter a calma, a serenidade em situações estresse, ansiedade. Ela é uma confiança em Deus. É um resultado de um relacionamento íntimo com Deus, onde se confia na sua providência e no seu cuidado. Aí essa paz, ela é gerada em nós. A paz, como fruto do Espírito, ela promove harmonia e reconciliação. Tem um cântico, que eu acho que é dos antigos, Laércio conhece, que diz assim, sem preconceito, também sou das antigas. Então, diz assim, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Então é dessa paz que a gente está falando. É uma paz que não deixa a gente se guiar pelo que a gente vê, mas sabendo que temos um Deus que cuida de mim e de você. Amém? Agora, a longanimidade. Vocês sabiam que longanimidade quer dizer paciência, né? Porque não sabia, fique sabendo. Paciência. Paciência, ela é a capacidade, a longanimidade, é a capacidade de suportar a adversidade e esperar com confiança em Deus. A longanimidade significa paciência e perseverança diante das dificuldades e provações, sem ceder à irritação ou à vingança. Olha aí. Eu já estou pensando em descontar, não é? Nada não. Pego na curva. Ou aquela oração, meu Deus, Davi orava, né? Quebra o dente dos meus inimigos. Então, a paz que ele está falando não vai me levar a me irritar, essa longanimidade, é a paciência que eu tenho que exercer, né? De não me irritar e não pensar em vingança. É a capacidade de suportar ofensas e adversidades com calma e fé. Gente, esse fruto é muito precioso, viu? Esse gominho, eu tenho que comer. Eu tenho que buscar. Né? A gente confiar nos planos de Deus. Em outras palavras, é a virtude de ter ânimo longo, uma tolerância paciente que permite suportar as dificuldades sem desistir. Sem desistir. Então, essa longanimidade, ela é um grande sinal de maturidade espiritual. É um dos gomos do fruto, mostrando que a pessoa está crescendo em sua fé, buscando se aproximar de Deus. Né? Ela ajuda a lidar com as falhas e dificuldades dos outros, demonstrando amor e paciência. Aí não tem aquela pessoa que diz, meu Deus, dá-me graça para poder suportar. Não tem? Só que a gente esquece que o suportar na Bíblia, que é no grego, é como se essa mesa tivesse em falso. Melhor ainda, o nosso guarda-roupa está em falso e a gente coloca aquele calço e o calço sustenta ele, né? Está suportando o peso dele, dando um equilíbrio. É isso aí. E quando você diz, a gente não diz assim, o suportar aqui é como se fosse um peso. Ah, que suportar, meu Deus, eu vou suportar fulano hoje. Não, é suportar, né? Para a gente possa até carregar ela, se necessário for. Então, ela nos ensina essa longanimidade a superar desafios, né? Ela é essencial para a gente superar desafios e provações que surgem na vida, mantendo a fé e a esperança, né? Eu tinha uma professora que ela dizia assim, meu Deus, como fulano é difícil. Aí ela dizia, não, Lourdinha, ela é a lixa. Aí eu, meu Deus, né? Que tem o barro que o Senhor amassa, então ela já é a lixa, que já vinha com o polimento. Que existem pessoas difíceis da gente conviver. Mas eu tenho que exercer a longanimidade, né? Então, na Bíblia, personagem bíblico, vamos lá, exemplos de longanimidade. Na Bíblia, Jesus, Deus. Ele tinha todos, né? Jó, muito bem. Jó e Paulo.
Paulo também. Deus demonstra longanimidade ao perdoar repetidamente os pecados da humanidade. O próprio Deus, né? Mesmo diante da desobediência. E Jesus vem e exemplificou essa virtude ao suportar o sofrimento e as afrontas na crucificação. Jó, ao enfrentar perdas e provações, ele manteve o quê? A sua fé e a sua perseverança, mostrando paciência, não é? Mostrando a longanimidade. E Paulo, em suas cartas, ele exorta os crentes a serem longânimos, como ele mesmo demonstrou em suas tribulações. E se a gente olhar, Paulo teve pouca tribulação? Não. Mas nenhuma vez ele recuou. Foi longânimo. Então, a gente precisa comer esse gominho aí, desse fruto. Buscar ele. Outra, benignidade. A benignidade, como fruto do Espírito Santo, refere-se à disposição para fazer o bem e ser bondoso com os outros, sem esperar nada em troca. Aí você sabe que você tem amigo e que você está exercendo o fruto, porque você está fazendo sem esperar nada em troca, né? É uma qualidade que se manifesta em ações de bondade, compaixão e misericórdia, buscando promover o bem e a justiça. Agora, o outro fruto é bondade. Existe uma diferença de benignidade e de bondade. Então, intimamente elas são relacionadas, mas a benignidade, ela é diferente. Ela é a disposição para fazer o bem. Mas a bondade já é a prática efetiva desse desejo. Deu para entender? É a prática efetiva desse desejo. É a benignidade, ela é a raiz. E a bondade já é o fruto. Certo? Então, como podemos cultivar essa qualidade, né? Com oração, pedir a Deus que nos ajude a ser mais benignos e a demonstrar com maior amor e compaixão pelos outros. Na observação, você observar, você aprende com Jesus, né? Ele foi um exemplo máximo de benignidade. E a prática é buscar oportunidades para praticá-la, né? Perdoar, ajudar, ouvir, só ouvir, irmão. Você está usando de benignidade, não é? Quantas pessoas precisam só de desabafar? E você tem que se dispor. Falar de bondade, né? Agora, exemplos bíblicos de quem usou a benignidade. Jesus, né? Ele demonstrou benignidade quando ele curou os doentes, alimentou a multidão, perdoou os pecadores, né? Perdoou aqueles que estavam na hora de ser crucificado ali. A benignidade de Deus, né? Na criação, em sua provisão para a humanidade, em sua oferta da salvação através de Jesus. E os moradores de Malta. Atos 28, que demonstraram benignidade ao receber Paulo, lembra? Após o naufrágio, mostrando-lhe bondade e cuidado. Coisa linda, não é? A Bíblia tem exemplo para todos os frutos. Agora vem a bondade, que a bondade é o quê? A disposição para fazer o bem, praticar, são atos de generosidade e compaixão. Ela se manifesta no amor prático e ativo, que busca o bem ao próximo, mostrando cuidado, compaixão e generosidade. É o ato de servir. Não é? É o ato de servir. Semana passada, a Ciana ficou lá em casa com a irmã dela, domingo para segunda, que tinha um exame para fazer, uma consulta para fazer de uma cirurgia bem difícil que ela está passando, a irmã de Ciana. E foi dormir lá em casa. Aí eu fiz bolo, fiz tudo. Eu amo servir, receber. Você está entendendo? Não é uma coisa pesada para mim, é um prazer. É um prazer. E a gente reconhece, você sabe qual é o seu dom, o seu talento. Você sabe se você está buscando esse fruto. Eu sei que eu gosto de exercer essa bondade. É uma atitude de coração, não se limita a ações externas, né? Mas envolve o coração gentil, compassivo e preocupado com o bem-estar alheio. É relacionamentos saudáveis. A bondade, ela promove harmonia, baseadas no respeito, na compreensão e no perdão. Agora, para a igreja, como igreja, eu e você aqui como igreja, né? O que é esse fruto, bondade, ele traz para a edificação da igreja?
Você, cada um de nós. A prática da bondade como igreja, ele contribui com a construção de uma comunidade cristã forte e unida. Amém? Você está doente? Eu vou lá na sua casa lavar seus pratos. Eu vou lá fazer uma faxina na sua casa, fazer um almoço quentinho para você comer hoje, uma sopinha. Não é isso? Eu vou lá dar amor a você. Qual é o seu problema? Matemática? Chama a Ened. Eu não vou. Entendeu? Cada um tem a sua necessidade. E na igreja, cada um tem o seu jeito. Então, vai lá, procura ver quem está precisando. Não espera pedir. Vai lá. Isso gera uma comunidade forte. Certo? É um testemunho para o mundo. Uma vida praticando a bondade é um testemunho poderoso do amor de Deus, atraindo outras pessoas para Ele. É um crescimento espiritual quando cultivamos essa bondade. Nós crescemos na fé, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Amém? Então, como igreja, esse fruto tem que ser exercido. Exemplo bíblico. Jesus. Barnabé, Atos 11, 24, é descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Não é lindo? Barnabé. Próximo, fidelidade. A fidelidade no contexto bíblico vai além da simples lealdade e inclui confiança em Deus e em suas promessas, bem como a prática da verdade e da confiabilidade em todas as áreas da vida. A palavra fidelidade também é conhecida como pistis, no grego, que traduz a palavra fé e confiança em todas as provas. E uma prova disso é quando eu confio em Deus e eu sei que Ele vai cuidar de todas as áreas da minha vida, porque no Salmo 23 diz o quê? Que o Senhor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me o quê? Mansamente às águas tranquilas. Refrigera. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge e o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vitórias, lutas, provações, tribulações. Inverte o quadro, vem a vitória de novo. Estamos firmes caminhando para a casa do Senhor para todo sempre. Amém? Para todo sempre, porque não deixamos de confiar nele, não perdemos a confiança nele, nos demonstramos fiéis a ele, e ele retorna a fidelidade para a gente, porque essa fidelidade, ela é lealdade, ela é compromisso, ela é perseverança em relação a Deus e em relação às pessoas que estão ao meu redor. É uma virtude que se manifesta através de ações, através de atitudes, através de confiança. É uma verdadeira constância. Eu não posso ser fiel hoje e amanhã não. Fiel hoje, amanhã, depois de amanhã. Exemplos bíblicos, vamos lá? Quem? Jesus. Também. Considerado amigo de Deus, quem? Abraão, ele demonstrou fé e obediência. O Senhor pede Isaac, o filho dele. Ainda diz assim, olha, me dá o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Ele acorda de madrugada, pega o menino, pega a lenha, chama os serviçais, não é isso? Só não chama a Sara. Não, Sara nem ia deixar ele fazer, né? Eu não deixaria. Chama, corta a lenha, bota nas costas de quem? Do menino. Nas costas do menino. Aí o menino olha assim, ele já velhinho, né? Aí ele carregando o fogo e o cutelo, né?
E o menino com a lenha nas costas. Aí o menino diz, meu pai, aí está o fogo, o cutelo, a lenha, mas cadê o cordeiro? Porque o menino já tinha visto ele sacrificar. Sabia que o pai fazia ofertas a Deus. E ele diz, Deus proverá para si o cordeiro dos filhos. Mas lindo é quando ele diz, vocês ficam aqui, ele diz para os moços, porque eu e o menino voltaremos depois de adorar. É lindo, não é? É lindo a fé, a confiança, a fidelidade. E Deus honra, né? Quando ele levanta o cutelo, o anjo diz, não, brada o anjo e o cordeiro aparece. José, a fidelidade a Deus que José teve, fez ele resistir à tentação, fez ele ser íntegro, né? E quando os irmãos chegam, a fidelidade que ele tinha a Deus, faz com que ele não se vingue dos irmãos. Outro, Jó, mesmo diante das grandes perdas e sofrimento, ele se manteve fiel, né? A fidelidade de Daniel também. Então, são exemplos que a gente tem na Bíblia, que a gente pode seguir. Daniel, ele não podia orar, né? A sua fidelidade a Deus o levou a enfrentar o quê? Um dos maiores desafios, a cova dos leões, acusado de adorar outros deuses. Ele não deixou de ser fiel a Deus um momento. Então, que a gente possa pensar que nós também somos capazes de ser fiéis a Deus, porque homens comuns foram fiéis a Deus, amém? Mansidão, uma humildade e doçura de espírito, sem orgulho e sem arrogância. A mansidão, como descrito na Bíblia, ela não é fraqueza, mas sim é uma força interior que permite ao indivíduo escolher a reação mais adequada em situações de conflito. Um coração manso, ele é capaz de conter-se diante das tentações e testemunhar Cristo de forma coerente, tanto em palavras como em atitudes. Essa qualidade muitas vezes é confundida com uma personalidade mais tranquila, serena, mas na verdade a mansidão, ela é uma virtude que se manifesta quando há controle sobre a própria força, a capacidade de reagir com bondade em vez de impulsividade. Então, o fato de você não reagir, não dar o troco, não se exaltar, não procurar ter seus direitos, não é que você seja bobo. Fulano não consegue. Não, é porque você está exercendo o fruto do Espírito chamado mansidão. Amém? Mansidão. Agora me diga aí na Bíblia, um homem manso. Moisés era conhecido por sua humildade e paciência, mesmo diante das críticas e desafios. Gente, aquele monte de gente seguindo, reclamando, murmurando, é cheio de mansidão, não era não? Em Números 12, Arão e Miriam questionam a liderança dele, e Moisés não reage com raiva ou vingança, mostrando mansidão. Deus é que age, né? Coloca a lepra em Miriam, ela vai para fora dos portões e ele vai orar para Deus trazer de volta. A mansidão de Moisés é destacada como um atributo importante de sua liderança. Então, todo líder, ele tem que ser manso. Eu busco esse fruto todo dia. Todo dia. Mansidão. Jesus Cristo também, né? Sou manso, venha. Sou manso e humilde de coração, né? 1 Pedro 2,23 diz assim: como alguém que ao ser ultrajado não revidava com o traje e não fazia ameaça, mas se entregava àquele que julgava retamente. Na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o último, que é o domínio próprio. A capacidade de controlar suas emoções, desejos e impulsos, agindo com moderação e autocontrole. O domínio próprio, por sua vez, ele é a capacidade de governar a si mesmo. De ter o controle de si mesmo, né? Controlar nossos impulsos, nossa relação, isso com relação à comida, a sexo, a palavras, às ações, qualquer área da nossa vida, nós temos que exercer o domínio próprio, amém? Qualquer área.
É a habilidade de dizer não ao que é prejudicial à minha vida espiritual. Então, sou eu que escolho. Domínio próprio, eu vou decidir se eu quero ou se eu não quero. Se eu quero pecar ou se eu quero andar na comunhão com Cristo. É uma decisão minha e eu preciso controlar o meu ser. E aí a gente tem um exemplo de José na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar quer de todo jeito conseguir José e ela puxa a capa e ele corre. Então, é o controle, o domínio próprio que a gente tem. Esses são os frutos, né? São guia para o crescimento espiritual e transformação pessoal, mostrando como o Espírito Santo molda o caráter do cristão segundo a Bíblia. Agora, vamos aplicar para nossas vidas. Não há como ter um fruto sem ter o outro. Você lembra que ela é uma laranja? E são vários gomos. Então, eu não posso ter paciência, que é a longanimidade, sem ter mansidão. Eu não posso ter longanimidade sem ter amor. Eu tenho que ter todos esses frutos. É um fruto só, eu tenho que pegar ele todo. Eu tenho que pedir a Deus esse fruto. Então, como é que eu vou exercer esses frutos? Como é que eu vou desenvolver? Primeiro, é um relacionamento com Deus. Amém? Então, dedicar tempo à oração, à leitura da Bíblia, buscar conhecer a Deus e seus ensinamentos. Isso permite que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, guiando nas nossas decisões, transformando os nossos pensamentos e atitudes. Então, primeira coisa que eu e você temos que fazer para ter esses frutos, para saber exercê-los, conseguir, eu tenho que... Lembra que o fruto é adquirido? Eu tenho que adquirir? Eu adquiro ele quando eu tenho um relacionamento com Deus. Eu leio a sua palavra, eu busco ele em oração. Segunda coisa, em obediência ao Espírito Santo. Está atento à direção do Espírito Santo em sua vida, seguindo em suas decisões. Ou seja, seja sensível à voz do Espírito. Cuidado com seus impulsos. Não permite que seus impulsos lhe guiem, mas deixa que o Espírito Santo de Deus lhe guie. Amém? Terceira aplicação. Não basta conhecer os ensinamentos. Você leu, mas você precisa agora aplicar na sua vida. Lê a Bíblia, todo mundo lê. Agora aplique a Bíblia na sua vida. Não é isso? Aplique ela na sua leitura diária. Demonstre amor, paciência, bondade e os demais frutos do Espírito em suas interações com familiares. Eita Jesus, ó. A prova, né? Com amigos e colegas de trabalho. Colegas de trabalho, porque sempre tem aquele abençoado, né? E a gente precisa praticar. Quarta aplicação, a comunhão com os cristãos. Compartilhe sua fé com outros cristãos, buscando encorajamento e aprendizado mútuo. A comunhão com os outros crentes pode fortalecer sua caminhada e ajudar a crescer no fruto do Espírito. Testemunho que a minha irmã deu hoje me fortalece. A prova que ele está passando, a forma como ele não reagiu, me fortalece. O jeito que ela trata o outro irmão, não seria como eu trataria. Então, isso me fortalece. E o último, quinto, servir aos outros. Busque a oportunidade de servir a outros, demonstrando amor e compaixão. O serviço altruísta é uma forma prática de exercer o fruto do Espírito. É aquele serviço sem interesse, sem esperar nada em troca. Amém? Que Deus nos abençoe. Foi mais um estudo que uma pregação, mas a culpa foi de Lícia que me deu esse tema. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que o Senhor nos dê força para buscarmos esses frutos, né? Senhor, nós louvamos o Teu nome, bendizemos, exaltamos, Te glorificamos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Obrigada pelo prazer que temos de ler a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de aprender, Senhor, de Ti.
Ó Deus, obrigado porque o Teu Espírito Santo é quem nos capacita. O que seríamos de nós, Senhor, sem a Tua presença? O que seríamos de nós sem esse manual de instrução que o Senhor deixou para nos orientar em várias partes da nossa vida, da nossa caminhada cristã? Que não é curta, ela é longa, não é fácil, mas ela é maravilhosa, porque nós aprendemos a cada dia, Senhor, a Te servir, a cada dia que lemos e praticamos a Tua palavra, vendo quanto deficiente nós somos e quanto nosso Deus é santo, santo e santo. Então, nos ajude, Espírito Santo de Deus, a exercer esses frutos, a praticá-los, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa convivência com o marido, com os filhos, com os parentes, com os amigos, na nossa vizinhança, bairro, no nosso trabalho, na nossa comunidade, naquele que está próximo e naquele que está longe. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos deixado exemplos bíblicos de homens que conseguiram demonstrar que eram cheios desse Espírito. Então, nós também conseguimos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua glória. Que o Teu Espírito habite em nós. Que o Teu Espírito fale através de nós. Nos ajude a praticá-los, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Saúde aqui com a paz do Senhor. Nós já estamos encerrando, meus irmãos e minhas irmãs, mas antes eu gostaria de louvar a Deus com louvor, com cântico. Longanimidade. Cantar essa música aí do nosso tempo. Cadê do nosso tempo? Hoje é o dia dos pais, né? Aprove a Deus se revelar através de Cristo como um pai, né? Podia ter se revelado como mãe, enfim, mas aprove a Deus se revelar através de Cristo como um pai, né? E essa música aí, do nosso tempo, Deus coloca ali como aquele pai da parábola do filho pródigo, né? Que na verdade Cristo, ele ao contar aquela parábola, ele quis exatamente ensinar isso, né? Que o pai daquela parábola assim como aquele pai age em relação àquele filho que foi pecador, ingrato, etc. Ele agiu com amor e misericórdia, com graça em relação àquele filho. Assim também Deus age com relação a cada um de nós, né? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficarão. E ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Faz só lamento que onde passei via muito filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê as mãos, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, a mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Amém, aleluia. Estamos já encerrando, meus irmãos e minhas irmãs, só avisando da nossa programação do meio de semana, né? Terça-feira, às 9 horas, nossa Manhã com Deus, culto de oração. E na quarta-feira, às 19 horas, o nosso culto também de oração. A reunião dos oficiais, como seria na sexta-feira 16, foi adiada para o dia 29. E a reunião de liderança, que aconteceria no dia 17, no sábado, foi adiada para o dia